que aconteceu na Itália, e ele vai se espalhar pelo mundo, né? Ou pela Europa. As características deste movimento, né, a gente também já viu nas outras páginas anteriores, é a valorização do homem, a valorização do ser humano, e aí a gente tem a característica antropocentrismo, a gente tem aí a busca, a retomada dos valores greco-romanos, aonde as características da arquitetura, da escultura, da valorização do ser humano, das cidades gregas e romanas, são aí resgatadas, por isso renascimento. E o local, a Itália, né, a gente chama aí o berço do renascimento. Até mesmo muitas obras de arte têm temas greco-romanos. Isso é o que a gente já tem visto aí, que vai se opor ao teocentrismo da Idade Média, onde tudo é voltado para Deus, para a religião. E também aquela questão do geocentrismo, né? Não é mais a Terra que é o centro de todas as coisas, e sim o Sol. Então, para o Sol ser o centro de todas as coisas, tem as características do heliocentrismo, né? Onde o Sol aí é a característica, é o centro aí do nosso sistema. E vimos também Leonardo da Vinci, né, que foi um importante artista nesse momento. Michelangelo, outro grande artista desse momento. E obras de pintores bem famosos, né, o Nascimento de Vênus, a Escola de Atenas, além do Renascimento científico, né, da observação, da experimentação aí, visando um raciocínio mais lógico, né? E aí a gente viu na música, na arquitetura, na literatura, na pintura, né? As técnicas da pintura, as técnicas de perspectiva, e isso fazendo com que a arte esteja aí milimetricamente correta, né? Então agora a gente vai falar da Alemanha, da França, de Portugal, Espanha, Inglaterra e um local chamado Flandres, que hoje não existe mais, né? Hoje a gente tem outro nome. Então, na Alemanha, no final do século XV e início do século XVI, os ideais dos humanistas e dos renascimentos chegaram à Alemanha. O povo alemão ainda estava sob o impacto da reforma protestante de Martim Lutero. Esta reforma protestante é o nosso próximo capítulo, né? Então, a reforma protestante ela vai acontecer na Alemanha. Será aí, se a Itália foi o berço do Renascimento, foi o início do Renascimento, a Alemanha vai ser o país de início aí dessa reforma protestante, né, que é o nosso próximo capítulo, que vai ligar aí, ou vai mudar a visão religiosa aí do mundo a partir desse momento aí, né. Então, em um ambiente de mudanças e violentas disputas religiosas, por quê? Porque a reforma protestante vai trazer aí uma nova forma de seguir a Deus, né? A Igreja Católica não é mais a única nesse momento aí pós-reforma protestante. E vão surgir pintores, escultores que vão fazer a diferença nesse momento aí na Alemanha. Essa produção artística vai acontecer aí, né? Aqui tem algumas obras de arte, né? É uma gravura feita no século XV, que representa o céu e o inferno. Tem um autorretrato desse senhor aqui, e tem um autorretrato de Ana de Cleves, que ela foi a esposa aí do rei da Inglaterra, né? Então, e ela era alemã, então quem pintou ela foi um alemão. Então a gente tem aí a arte, esse renascimento na Alemanha. E o renascimento na França também vai acontecer aí, né? Assim como na Itália, os mecenas, para lembrar quem eram os mecenas, eram os homens que financiavam as obras de arte italiana, né? Então, eles foram muito importantes para o Renascimento francês também, apoiavam financeiramente intelectuais, arquitetos, pintores e poetas. Então, a França também vivia uma época de renovação de ideias, né? E aí a gente tem Michel de Montaigne, escreveu essas obras, os ensaios, defendendo a necessidade de adotar uma postura cética em relação aos dogmas ou verdades absolutas. O que é
a postura dele? É não acreditar muito nesses dogmas católicos aí, né? Então, para Montaigne, os sentidos humanos não são confiáveis e o caminho para se libertar da superstição e da hipocrisia está na dúvida, não na fé, como era pregado pela Igreja na Idade Média. Então, outro importante escritor do Renascimento francês foi o François Rabelais, autor da obra A Vida de Gargantua e Pantagruel. Então, essa obra, condenada pela Igreja Católica, claro, né, era marcada pelo uso de sátiras e linguagens vulgar. Na página 312, a gente tem o Renascimento em Portugal. Então, o Renascimento em Portugal aconteceu por causa do sucesso das grandes navegações. Então, as grandes navegações portuguesas para as Índias, né, passando pela África, descobrindo o Brasil e tal, aí inspirou alguns artistas, né? E aí a cultura renascentista nasceu aí, né? Então, na literatura, destaca-se o poeta Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, publicado aí em 1572. É um poema épico que exalta os feitos de Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Então está tudo descrito aí nesse clássico da literatura portuguesa. Na arquitetura, a gente tem aí o estilo chamado estilo manuelino, que aconteceu aí durante o reinado de Dom Manuel I, né, entre os anos de 1495 e 1521. A gente tem um arquiteto aí, Francisco de Arruda e Diogo Torralva. As principais obras foram o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. A Torre de Belém é essa daqui, próxima ao mar, né? E esse são os Mosteiros dos Jerônimos. Isso em Portugal. Ao lado de Portugal, a gente tem a Espanha. Na Espanha, a gente tem aí a representação, esse movimento manifestou no final do século XV, também no contexto aí das grandes navegações, né? Vários artistas produziram pinturas, esculturas com forte teor religioso aí, né? Mas o mais famoso de toda a obra renascentista espanhola é aí Dom Quixote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, publicada em 1605, né? O livro narra a aventura fantasiosa de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval. Trata-se de uma paródia de romances de aventura de cavalaria, com o objetivo de criticar a sociedade espanhola da época, considerada atrasada em relação ao momento de desenvolvimento aí do Renascimento. Na página 314, a gente tem o Renascimento na Inglaterra. Então, a Inglaterra, durante os séculos XVI e XVII, viveu um período de grande prosperidade por causa da sua intensa atividade comercial e exploração das colônias na América. Nesse período, a Inglaterra ela vai se superar em relação aos outros países europeus e vai se tornar aí a toda poderosa, economicamente falando, aí no mundo, né? Então, o Renascimento inglês se caracterizou por avanços na música e também por peças teatrais, né? As peças teatrais são as mais importantes e as mais marcantes até os dias de hoje. Então, muitas obras literárias inglesas tiveram características claramente humanistas. Nesse contexto, destacamos aí as peças de William Shakespeare, entre elas Henrique V, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth e Rei Lear, né? Seus temas cômicos ou trágicos tratavam do poder, da inveja, do cinismo, da desilusão. A mais famosa de todas, a gente sabe, é Romeu e Julieta, que até hoje ela é representada, ela é encenada, ela já foi escrita em várias línguas, ela virou filme. Eu acredito que todos vocês já devem conhecer a história aí de Romeu e Julieta, né? E aqui a gente tem uma imagem seguinte, ó. Para ensaiar e apresentar suas peças, William Shakespeare utilizava de grandioso teatro,
construída em 1599, chamada de Globe Theatre. Essa construção não existe mais, porém uma réplica dela foi feita recentemente em Londres, na Inglaterra, que é essa fotografia de 2011 da apresentação de uma peça de Shakespeare no Globe Theatre. Né? E o outro local onde temos aí, outro local europeu onde tem aí esse desenvolvimento do Renascimento, são os Flandes, entre os séculos XIV e XV, né? Os Flandes é a região do comércio muito rica. E aí, quando a gente já tem que fazer uma associação aí, onde tem comércio, onde tem uma burguesia, há um desenvolvimento cultural muito grande, já se separando daquela ligação com a Igreja Católica, né? Então aí tem a literatura, a filosofia, as artes plásticas. Então, esses artistas dos Flandes são chamados flamengos, né? Destacaram por criar a tinta a óleo. Olha só, hein? Aquela Mona Lisa que foi feita por Leonardo da Vinci foi criada a partir aí desse pessoal aí dos Flandres, né? Que revolucionou as técnicas de pinturas conhecidas na Europa até aquela época. Por levar o óleo em sua composição, esse tipo de tinta demorava mais para secar, permitindo que o artista tivesse mais tempo para fazer ajustes nas cores e criar textura e efeito de luminosidade, né? Então aqui a gente tem algumas obras, que é a Adoração do Cordeiro Místico, a Torre de Babel e a Tentação de Santo Antônio. São as obras que temos aí nessa imagem aí, né? Então, a gente conseguiu aí ver o Renascimento que se espalhou pela Europa, né? Se espalhou pela Europa, chegando à Alemanha, à França, Portugal, Espanha, Inglaterra e a região dos Flandes. Aqui eu separei algumas imagens dos livros, né? Aqui é o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que é um visionário cavaleiro, com seu amigo, também cavaleiro. Aqui é ele e o moinho atrás, ele é bem emblemático nesse romance de Cervantes. Cervantes, para relembrar, ele é da Espanha. Aqui é Hamlet. Hamlet, a gente vê aí o nome do autor do livro, né? William Shakespeare. É a história de um príncipe, né? Que é uma tragédia, né? É uma tragédia, aonde ele é o príncipe, o pai morre, ele vai ser o rei do país e assim vai, né? Tem uma história por trás disso daí, ele tem uma doença, ele se perturba, problemas mentais, etc. Esse aqui é o mais conhecido de todos, Romeu e Julieta, onde também é uma tragédia, duas famílias aí que são inimigas e os filhos desses inimigos se apaixonam, né? E para quem não sabe, o final não irei contar, né? Tem que assistir aí o filme Romeu e Julieta ou a leitura do livro, né? Aqui ainda é Hamlet, tem a famosa frase neste livro, né? Uma frase muito conhecida aí por todos, né? Que é to be or not to be is the question, que é ser ou não ser, eis a questão. Isso é uma frase de Shakespeare que está nesse livro aí, Hamlet. Só que esse aí vocês veem que é uma pessoa mais da nossa época, né? Não é aquele herdeiro do trono e tal. Esse é o Shakespeare, né? Esse é um autorretrato do próprio Shakespeare na Inglaterra. Aqui tem a capa do livro de Os Lusíadas. Lusíada de Camões. Qual país? Para quem lembra, Portugal, né? Que vai descrever aí toda a trajetória das grandes navegações portuguesas. Aqui a gente tem outro estilo que está aí na nossa apostila, que é o estilo manuelino, né? É um tipo de arquitetura diferente desse período. Aqui é uma igreja em Portugal. E aqui a descrição, né, desse estilo. A janela do capítulo do convento de Cristo em Tomar, que aquela lá, essa aqui é a porta deste Castelo de Cristo aí da primeira imagem, né, que é a janela dessa igreja. É uma das mais referidas obras no estilo manuelino. A igreja matriz de Golegan
cujo portal é um do mais característico do estilo manuelino. A Torre de Belém a gente já viu até no nosso livro, né, construída entre 1515 e 1547 para a defesa da Barra do Tejo, uma das belas e originais construções militares manuelinas. E que é outra imagem da Torre de Belém. E a próxima, se eu não me engano, é a Torre de Babel. A Torre de Babel foi feita na região dos Flandes. Né? A região dos Flandes também a influência chegou lá, a influência renascentista. Ela é um óleo sobre tela novamente. Os Flandes foi nessa região que começou a pintura no óleo sobre tela. E o óleo sobre tela é muito importante aí nesse momento do Renascimento. Então aqui a gente tem, né, Global Theatre, que é o teatro reconstruído aí de Shakespeare. Aqui é uma imagem interna. Ele tem a capacidade de 1.500 pessoas, né? É redondo e nas laterais há espaço, há galerias para o público, numa quantidade aí de 1.500 pessoas. E aqui na frente é a peça teatral, né? Onde é encenada as peças. Então esse é o projeto feito por Shakespeare, onde ele encenava suas peças e que foi reconstruído na Inglaterra em homenagem a ele, né? E hoje tem aí essa capacidade e essa visitação aí, como a gente está vendo. Então é isso. Agora a gente vai para a página 319 para fazer atividade, ok?